noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e vamos fazer uma voltinha aos domingos anteriores para a gente encaixar no que vamos trabalhar hoje. Nos domingos anteriores, nós vimos a partir da questão 862 que os Espíritos são muito diretos. Quando Kardec pergunta o sentido e qual o porquê, as causas das nossas frustrações, principalmente das nossas decepções, eles são claros. Na maior parte das vezes, é a falta de preparo para aquilo que podeis querer realizar. Então ele vai dizer, olha, a maioria das frustrações são produto da nossa vaidade, achando que a gente pode muito mais do que realmente pode. Nós já falamos várias vezes isso aqui, vários domingos, né? Então o sujeito lá monta um negócio, não tem preparo, vai mal porque não tem competência para tocar o negócio e fala que ele é azarado. Monta outro. Esses dias eu ouvi um senhor que eu não tenho sorte com o negócio, eu já abri 5 negócios, fracassaram todos. Eu tinha um dinheirinho, dei para um amigo meu que tem sorte e agora está indo bem. Aí eu fiquei com vontade de mandar ele ler essa questão do Livro dos Espíritos, né? Por quê? Porque provavelmente ele ainda está achando que ele é azarado e que o amigo tem sorte mesmo. Quer dizer, em momento nenhum passou pela cabeça dele que o amigo é mais inteligente, mais competente, mais habilidoso, tem mais preparo do que ele. Então nós costumamos, né, desculpar os nossos fracassos com sorte, azar e etc., quando na verdade os Espíritos dizem, olha, na maioria das vezes, quando cai uma bandeja e quebram os copos, mais do que uma fatalidade, isso é produto do descuido, da desatenção, da falta de concentração de quem estava carregando. Por outro lado, há inúmeras situações sobre as quais nós não temos realmente controle nenhum, elas acontecem, e quando elas acontecem, mercê de nosso desejo, de nossa vontade, há aí, pela teoria espírita, uma lógica, quer dizer, há um planejamento reencarnatório, e nós, certamente, antes de reencarnarmos, durante o nosso projeto reencarnatório, planejamos determinada frustração, determinado fracasso, determinadas dificuldades, porque para o quadro de evolução espiritual, moral e intelectual em que o nosso espírito jaz, aquela experiência é fundamental. Ocorre que, uma vez reencarnados, banhados pelo véu do esquecimento, quer dizer, estamos sem nenhuma noção do que aconteceu conosco no passado, ainda bem, isso é providencial, né? Porque se a mãe soubesse, por exemplo, que aquele bebezinho que ela ama, que ela adora, foi o inimigo do passado, aquele que só fez mal para ela não conseguiria, né, lidar com esse papel de mãe, aprender a amar e etc. Então, o esquecimento do passado, os Espíritos dizem, é um esquecimento providencial, ele acontece para que, zerados em nossos afetos mais superficiais, nós tenhamos condições de construir amor por pessoas que, se nós conhecêssemos o passado, nós odiaríamos, e no nosso centro de memória espiritual, às vezes esse ódio, essa raiva, essa mágoa, ela continua existindo, mas já um pouco obnubilada, quer dizer, amenizada pelos afetos positivos que nós conseguimos construir no nosso presente reencarnatório. Então, nós, num dado momento da vida, nos deparamos com situações sobre as quais nós não temos controle. Quais sejam? Um problema no trabalho, um problema dentro da família, um parente difícil, uma doença incurável ou de difícil tratamento que se nos apresenta num momento, às vezes, em que a gente está tão bem, não é? E sem nenhuma causa aparente, não é, que possa estabelecer uma relação de causa e consequência, né, de origem etiológica da doença, etc. Então, nesses casos, em que nós, olhando para a nossa vida atual, não conseguimos identificar onde está a causa do problema que nos aflige, está ali presente a lei de causa e efeito, no sentido de nos trazer, no momento certo, dentro da nossa programação, a prova ou expiação necessária, no sentido da prova para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado espiritual, e no sentido da expiação, algum resgate de alguma culpa que nós trazemos, de alguma experiência pretérita, de termos lesado alguém, criado algum problema para alguém, e nós
nos sentimos fortalecidos nessa encarnação para resgatar. É aquilo que os orientais chamam de processos kármicos. Então nós puxamos, nós atraímos magneticamente, pelo nosso desejo de progresso espiritual, que é inalienável e contra o qual nós nada podemos, porque a evolução é das leis divinas, nós atraímos magneticamente essas experiências tristes, às vezes infelizes, para que a gente, libertos finalmente delas, uma vez bem-sucedidos diante da dor, do sofrimento, daquele problema, daquela, muitas vezes, desgraça que nos aflige, estarmos absolutamente libertos para experiências mais felizes, mais tranquilas, não só do ponto de vista consciencial na presente encarnação, mas também em próximas encarnações, encarnações menos problemáticas e mais felizes. Sabemos, pela informação dos espíritos, que naturalmente a Terra caminha de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Sabemos que isso ainda vai demorar. Chico Xavier, numa entrevista, disse assim: não nos esqueçamos que é verdade que a Terra entra a partir de agora num plano de regeneração, no terceiro milênio, mas ele lembrava, não nos esqueçamos que o terceiro milênio tem 1000 anos, ou seja, o prazo para que a gente construa esse mundo de regeneração é de 1000 anos, e nós começamos esse milênio agora. Então, há muitas encarnações que nos aguardam ainda para a construção de um mundo mais feliz, de um mundo regenerado. Na questão 863, se fala dos costumes, né, que é aquilo que a gente fez aquela comparaçãozinha já há 2 domingos, com a obra do Freud, O Mal-Estar na Civilização, e com a obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que é o mal-estar na pós-modernidade. O que o Freud vai dizer no mal-estar na civilização, lá nos anos 30? Que o preço que nós pagamos para construir uma civilização, e aquilo que se concebia como civilização nos anos 30, pelos intelectuais de então, é um mundo dominado pela limpeza, ou pela higiene, pela beleza e pela organização. Isso é o que se dá nome à civilização, que é uma sociedade civilizada, é uma sociedade limpa, organizada e, na medida possível, harmônica, bela. O preço que nós pagamos para ter uma vida e um mundo limpo, organizado e bonito é a repressão do desejo. Então, nós não podemos fazer tudo que nós temos vontade. Nós não podemos tudo o que queremos. Nós precisamos recalcar os nossos desejos, reprimi-los, para a possibilidade da construção de um mundo civilizado. Ocorre que, no final agora do século XX, início do século XXI, o homem descobriu que, apesar de estar construindo aos poucos essa sociedade limpa, organizada e perfeita, ele estava angustiado e infeliz. E ele resolveu fazer uma troca, uma barganha. Eu troco um pouco da beleza, da organização e da limpeza por um pouquinho de liberdade de escolha para que eu consiga ser feliz. E aí, né, as comportas se abriram. Nós hoje somos livres como nunca fomos na história da humanidade. Podemos fazer escolhas as mais diversas e, como justamente estamos livres, podendo fazer escolhas que até pouco tempo atrás não podíamos fazer, mas nada garante, né, que essas escolhas que fazemos vão nos levar a uma situação existencial e espiritualmente confortável. Nós vivenciamos um drama que é próprio de cada um de nós, que é a angústia, né? Há um pensador cristão do início do século XIX, o Kierkegaard, num livro chamado Conceito de Angústia, que vai trabalhar isso, né? O que é a angústia? O olho não vai dizer que o homem tem angústia, ele vai dizer, olha, o homem, ele é uma angústia, nós somos uma angústia ambulante. O que é angústia? Angústia é uma palavrinha que vem do latim angere, quer dizer aperto. O tempo todo a vida nos aperta e a gente tem que escolher. O Sartre vai dizer, até quando nós não escolhemos, nós já estamos fazendo uma escolha, porque nesse contexto eu escolhi não escolher e, portanto, eu também sou produto da liberdade. O professor Herculano Pires, numa obra em que ele vai desenvolver essa questão existencial sob a ótica espírita, e nós já citamos essa obra aqui, que se chama A Visão Existencial de Deus, Concepção Existencial de Deus, ele vai dizer,
Olha, do ponto de vista da nossa história espiritual, nós somos livres. Nós fazemos escolhas e construímos o nosso caminho, nossa história espiritual. Não só nós construímos nossa história espiritual, como nós somos o produto de nossas escolhas do ponto de vista de nossa personalidade espiritual. Então não é essa história assim, ai, Deus me fez assim, né? Igual a Gabriela, eu sou mesmo assim, você sempre assim, né? Quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Isso é tudo balela. Na verdade, assim, os Espíritos dizem, aqui no Livro dos Espíritos, logo depois que ele fala de Deus, fala da natureza dos Espíritos, que somos criados simples e ignorantes, portanto, todos iguais. Somos como blocos de argila idênticos que vão ser modelados. Quem é esse escultor que vai modelar esse bloco de argila? Nós mesmos, no exercício de nossa liberdade. Então, se eu olho para mim e não gosto do que eu vejo, eu sou produto das escolhas que, através das múltiplas encarnações, eu fui fazendo e fui sendo essa coisa que eu olho e não gosto. Portanto, a minha personalidade espiritual, ela não é determinada, né, por uma fatalidade divina. Ela é uma construção no tempo a partir de uma matéria-prima divina que somos nós. Então, nós somos criaturas divinas que fomos, ao longo das encarnações, nos modelando. E já que isso que nós somos é o resultado das escolhas que fizemos durante as nossas encarnações, naturalmente, o tempo todo, nós estamos diante da possibilidade de mudar o rumo, de mudar o trajeto, de abandonar velhos propósitos e seguir outros propósitos. Eu já falei que eu ainda vou escrever um livro de autoajuda, o contrário. É verdade. O meu sonho é publicar um livro assim, ó. Aprenda a desistir dos seus sonhos. Por quê? Porque de 1 milhão de pessoas que leem, nunca desista dos seus sonhos, pelo menos 99% se ferram e não acontece nada daquilo que está no livro. Se o sujeito começar, né, a ler um livro assim, ó, aprenda a trocar de sonho, que de repente pode dar certo, eu vou ficar milionário. A gente vai poder ampliar o salão do centro. E eu já fiz uma barganha com Deus assim, me deixa ficar milionário, que eu dou um pouquinho para o centro. Um pouquinho assim. Por exemplo, se eu ganhar, diz que é a Mega Sena agora, 140 milhões, eu dou aí uns 4 milhões, também você quer o quê? O pobre precisa sofrer para evoluir. Você não pode resolver todos os problemas dele, né? Então, assim, eu já tentei fazer essa barganha, por enquanto ainda não deu certo. Por outro lado, diz um ditado que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque de repente a gente consegue, e aí ferrou. Isso que a princípio parecia salvação, pode ser a nossa ruína. Por isso que eu falei, não preciso 140, uns 40 está muito bom. 4, vai. 400 mil me ajuda. Ok? Então, assim, a gente pede coisas e a gente está contando com a sorte, né, essa coisa toda. Por que a doutrina espírita é sem graça? Porque não tem milagre. Como assim eu vou num lugar que vão dizer para mim que não tem sorte e azar? Que tudo é produto de uma lógica, de uma construção de causa e consequência, já que o mundo que eu vejo e olho à minha volta é absurdo e parece não ter sentido nenhum. É justamente a partir do fundamento espírita da reencarnação e, portanto, de uma premissa que é a existência de Deus e da sua justiça e do seu amor infinito, é que se tenta uma nova compreensão. Então, se Deus é amor, é justiça, é misericórdia infinita, e tudo tem uma relação de causa e consequência, e o mundo é absurdo, essa lógica, essa possibilidade de compreensão, não é, mais justa da vida, ela está numa dimensão anterior da nossa existência, que nós não temos acesso por dádiva da misericórdia divina, porque poderia ser insuportável para nós. Então, que bom que a gente não lembra das causas dos nossos sofrimentos, porque senão nós poderíamos desenvolver sofrimentos
insuportáveis que nos tirariam, inclusive, a razão, a possibilidade de uma sanidade mental aí. Por isso nós devemos ter muito cuidado com essas práticas de regressão de memória. Ao mesmo tempo que elas podem ser muito boas, elas podem levar a perturbações de difícil tratamento depois que se destampa esse estojo do passado e que pode trazer desequilíbrios muito sérios, né? Então, nessa questão 863, nós entendemos que o preço que a gente paga pela vida social e etc. é a repressão do desejo. Historicamente, a humanidade, não é, no sentido do progresso moral, está trocando um pouco de civilização por um pouco de liberdade, mas isso não necessariamente nos traz maior felicidade, porque continuamos reféns da angústia. E aí, o que nos resta a fazer? E eu citei, acho que já aqui, uma frase que eu gosto muito do Ariano Suassuna, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista e esperançoso. O que é um realista esperançoso? É ser suficientemente adulto do ponto de vista espiritual para saber que a existência é cheia de problemas mesmo. Né? Não adianta a gente querer, não é, que as coisas aconteçam de uma forma assim, é uma maravilha, tudo não é um mar de rosas, porque isso não acontece. Às vezes até tem fases que são muito boas. E eu sempre costumo dizer que quando está tudo muito bom, é preciso colocar as barbas de molho. Porque lá vem chumbo daqui a pouco. Né? Quando está tudo muito certinho, bonitinho, bonzinho, ai que beleza, tal, de repente chega aquela visita chata, é um horror para passar um mês na sua casa, assim, grandes provações surgem, né, na sua vida. A perda de um ente querido, a perda de um membro, uma doença grave, a perda de um emprego, né, uma depressão, uma obsessão séria. Por quê? Porque é da natureza do nosso mundo ainda. Né? Vamos pensar no mundo primitivo, era pior, né? O povo se matava, comia carne do... Agora, a gente já não faz mais isso, mas ainda tem um monte de dores, um monte de problemas, que são, como os espíritos dizem lá no Evangelho, pequenos espinhos que vão cutucando a nossa carne e que vão nos incomodando dia após dia. O que a gente tem que fazer? Não se levar tão a sério e não levar nada disso tão a sério. O que não quer dizer não levar a sério a vida. Né? O que quer dizer tentar tornar tudo mais leve. E como que a gente consegue isso? Eu gosto muito de um ditado budista que diz assim: faça o melhor, espere o pior, aceite o que vier, que é lucro. Então, a gente faz o melhor que está, né, diante de nós, aquilo que se, né, desvela à nossa frente. A vida é como a relação de um ser humano com um piano. Eu preciso estudar piano para sair música. Para a vida produzir música, eu preciso estudar a vida. Né? Se eu nunca estudei, não tenho ouvido, chego no piano e começo a martelar, eu só tenho ruído. Se alguém que tem paciência de estudar, estuda todo dia, abre um piano, o mesmo objeto que produziu ruído e mal-estar vai produzir as sonatas mais lindas. E o objeto é o mesmo. É a maneira de lidar com esse objeto que pode produzir ruído, pode produzir música. Então, a vida, em inúmeras circunstâncias, é parecida com isso. Né? É como se fosse um piano. Se eu estudar, se eu for de leve, se eu tentar dominar o piano, ele vai me dar música. A minha relação com o piano é a minha relação com o mundo. O piano sozinho não produz música, mas o pianista sem o piano também não produz música. Então a música da vida é produzida pela relação do homem com o mundo, do homem com as pessoas, do homem com os problemas, do homem com a natureza, né, com a família, com as dores que a gente tem. A gente pode fazer ruído ou a gente pode produzir música. Mas produzir música exige disciplina e esforço.
Se eu quiser tirar música na marra, não vai sair música. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar ao instrumento, ou seja, me dedicar a me tornar adulto, o que não quer dizer envelhecer. Porque tem gente que fica com 100 anos e continua criança. E tem pessoas com 17, 18 anos muito maduras, muito adultas nessa relação com a vida. E depois, então, nessa tônica, nesse desenvolvimento dessa questão do Livro dos Espíritos, a pergunta seguinte é sobre sorte e azar mesmo, né? Então ele diz assim: se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhe sai bem. A que se deve isso? Então é aquela gente irritante que é feliz. Olha que interessante, né? Tem gente assim? Tem. Curiosamente, tem gente, não, todo mundo tem problema. Mentira, tem uns que não tem não, viu? Tem uns que passam a vida numa mamata, que dá uma raiva, que não fosse o evangelho, a gente dá uma paulada na cabeça da pessoa, para criar um problema para ela. Por quê? Porque tem vida que é assim mesmo. Tem vida que é uma beleza. Você não. E às vezes o desgraçado é bonito ainda. Tem cabelo, franja, joga assim. Uma maravilha. É uma beleza. É impressionante. Os espíritos dizem o seguinte: de duas uma. Ou é mérito mesmo, bom para ele, ou ele pediu uma existência de facilidades para se testar, se provar, e a chance de ser reprovado e falir é gigantesca. Eu acho é bom. Ok? Então o que os espíritos dizem aqui? Olha que legal. Em geral, porque, olha que coisa, olha aqui que os espíritos falam. Por que tem gente que tem mais sorte, é mais feliz? Olha que legal. Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Em outras palavras, é menos burro que você. Vocês já leram o Livro dos Espíritos com essa crueza que eu leio aqui ou não? Não é interessante? Porque a gente lê e não presta atenção. Como interpretar essa frase, ó? Porque sabem orientar-se melhor. É como alguém fala: por que fulano passou naquela prova e eu não? Porque ele é inteligente, você é burro. É simples. Mas não que você é burro. Às vezes é burro mesmo. Porque pediu a prova da burrice, que é uma prova também. Tem gente que é topeirão mesmo. O espírito às vezes é um gênio, mas usou tão mal a inteligência que pede uma existência topeira. É uma prova? É uma prova, com dificuldades terríveis de entender as coisas, etc. Então, porque ele sabe se orientar melhor, quer dizer, ele é melhor que você depois. Mas olha aqui, ó, aqui que é a parte boa. Mas isso pode ser também um gênero de prova. Aí, yes, ó. O sucesso as embriaga. Elas se fiam no seu destino e frequentemente, vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então vamos traduzir a resposta. Tem mérito para ter essa vida já de facilidade, só que se não soubesse dirigir direitinho, estará ferradinho. Essa é a resposta dos Espíritos. Por quê? Porque está lá no Evangelho. Jesus sabe das coisas. A quem muito é dado, muito será pedido. Então, se a coisa está muito boa, vem trabalho pela frente. A quem muito é dado, muito será pedido. Então, o que é essa sorte, né? Essa felicidade, as coisas fáceis, acontecem, parece que tudo é uma maravilha. Bom, pode ser merecimento mesmo.
Porque a gente não está tentando trabalhar e se melhorar à toa. Se for para a gente estudar, trabalhar, sofrer, penar, ficar tudo estrupiado e depois voltar pior, vamos parar por aqui. A gente quer sofrer, a gente até aceita sofrer, mas é para voltar melhor, com mais ar-condicionado, comida boa, sem gastrite, franja, canja, bacana. Então, se o mundo caminha para um mundo feliz, é isso que a gente quer, reencarnações mais felizes. Então, se a gente ainda está cheio de problema, é porque nós ainda somos espíritos problemáticos, cheios de problemas ainda. Pedimos essa reencarnação do jeitinho que ela veio, sem tirar nem pôr, desse jeitinho. O Chico ainda dizia que é sempre um pouco melhor do que a gente merece. Uma vez o Chico Xavier, numa entrevista, disse assim: a misericórdia divina é infinitamente superior à sua justiça, porque se Deus fosse agir apenas pela justiça, sem a sua misericórdia, nenhum de nós daria conta do que precisa passar. Então, se a gente está passando por um monte de problema, vamos lembrar dessa frase do Chico. Isso tudo está terrível, mas era para ser pior, e a gente ainda está contando com o apoio dos bons espíritos, dos espíritos familiares que estão no mundo espiritual, que têm afinidade conosco, que estão nos ajudando o tempo todo, com os nossos anjos de guarda. E quanto mais a gente procurar acertar, quanto mais em sintonia com as boas vibrações do mundo espiritual nós estivermos, melhor será a todo instante a nossa assistência espiritual. Ah, mas o mundo é mau. Deixe o mundo ser. A gente faz aquilo que está coerente com a nossa consciência. Lembrando que não tem jeito de não errar, porque nós somos, na concepção de Emmanuel, um conflito entre um desejo de luz e milênios de sombras. Essa é a metáfora que o Emmanuel usa. De luz, o que nós temos? O anseio, o desejo, a vontade. De sombras, o que nós temos? Milênios de experiências sombrias, que nós carregamos conosco. O Paulinho da Viola, num documentário sobre a vida dele, que se chama O Tempo é Hoje, ele termina dizendo assim: não sou eu que vivo no passado, mas é o passado que vive em mim. Então, todos nós, espíritos em evolução, trazemos o patrimônio de nosso passado reencarnatório em cada uma das células de nosso corpo físico, que é o produto das projeções mentais de nosso corpo astral, que é o produto de nosso perispírito, que é o produto de nosso centro de personalidade, de nossa essência espiritual. Então nesse lugar que nós estamos aqui agora, nós somos exatamente o produto do que nós fizemos conosco desde que nós existimos, no tempo e no espaço. Mas a vida, ela se revela como uma possibilidade o tempo todo. Então, se nós queremos construir uma reencarnação mais feliz, é só a gente começar a ter uma vida diferente, que começa com a mudança dos padrões vibratórios dos nossos pensamentos. Então, vamos pensar bem, vamos tentar levar a vida com mais senso de humor, com mais leveza, sem tanto peso, procurar nos relacionar melhor com os outros, implicar menos com a vida dos outros, nos meter menos. Vocês viram a lição que o Cabral leu do André Luiz, hoje, do Chico? O problema do outro realmente é do outro, não é nosso. Mas o nosso é nosso e não é do outro, então não vamos ficar contaminando os outros com os nossos problemas. Cada um é um. A gente faz o possível, o impossível também a gente faz, mas demora um pouco mais. Milagre só Deus, ninguém faz milagre. Nós não vamos conseguir superar todas as nossas dificuldades numa única encarnação. Nós ainda vamos ter muitas. E se a gente conseguir aos poucos resolvendo uma de cada vez, nós vamos construindo existências mais felizes no futuro. E enquanto essa existência ideal não acontece, a gente pode ir criando pequenos prazeres e pequenas alegrias todos os dias na nossa vida. Uma comida gostosa, um abraço com um amigo, um namoro, uma planta, o perfume de uma flor,
um filme bacana, uma música legal, um passeio, um dia de trabalho que a gente chega em casa, se sente útil e ganha um dinheirinho, algo que a gente pode fazer pelo outro, lidar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, tomar um remédio que faça passar a dor que está nos incomodando, quer dizer, pequenas coisinhas que tornam a vida até interessante, um sorvetinho agora no calor, né? Uma água, uma prece, né? Tudo, essas coisas são pequenas dádivas do nosso dia a dia que ainda fazem com que a vida vale a pena, que reforçam a nossa esperança e que nos dão força para a gente continuar, ainda que por entre lágrimas. A questão que nós vamos ver no próximo domingo é como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo, que é o que a gente brincou hoje. Então nós vamos falar da Mega Sena, sob a luz do Evangelho, no próximo domingo, tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos proteja.